Amém? Eu queria falar que a Marina também recebeu aqui, se comunicando aqui com a gente. Queria falar um pouquinho, né? Eu sei que vocês já estão aí habituados, né? A todo ano nós passarmos essa virada junto, né? E é importante a gente entender o que, cara, todo fim de ano e começo do ano significa o quê? Significa o encerramento de um ciclo e o começo de um ciclo, né? Agora, a gente não pode generalizar isso como trazendo isso para todo o contexto da nossa vida. Por quê? Porque existem coisas que no dia 4 de janeiro elas vão continuar exatamente iguais, seguindo o fluxo normal da nossa vida. A gente não pode ter a ideia de que, virou o ano, agora é um passe de mágica. A gente precisa enxergar a nossa vida de uma forma lúcida, né? E a gente precisa entender que a vida, ela é uma construção diária. Então, o fim de ano aqui, a gente passar o ano junto aqui, não é nenhuma mágica. O ano não vai ser escrito em um dia, eu sempre digo isso. Ele é escrito em 365 dias. É por isso que a gente entende que dentro da nossa história de vida, a gente sempre vai viver o que? Constantes estações, constantes ciclos. Eu costumo falar isso para vocês, né? Eu até ilustro que as estações do ano, outono, inverno, primavera, verão, representam estações espirituais na nossa vida, né? Por exemplo, costumo dizer que o outono, né, quando as folhas caem, é o período das perdas. E às vezes a gente passa por situações onde a gente está perdendo coisas, a gente está passando por um processo de regeneração. O inverno é onde você recupera as suas energias, você recobra o ânimo. A primavera é o tempo da plantação, do preparo. E o verão é o tempo da colheita. Então, a gente sempre está vivendo estações diferentes. E é interessante porque todos nós estamos passando aqui a virada. Todo mundo está aqui passando a virada. Mas, se nós olharmos para a vida de cada um de vocês, talvez cada um esteja em uma situação, em uma estação diferente da vida. Talvez algumas pessoas estejam passando pelas perdas, outras recuperando as energias, outras plantando, preparando, e outras no período da colheita. Agora, qual de todas essas estações nós podemos dizer que é a estação mais importante da nossa vida? Todas. Não existe uma estação mais importante que outra. Por quê? Porque todas as estações da nossa vida contribuem para a construção de quem nós somos. A gente precisa enxergar a vida, porque tudo que a gente está vivendo, a gente sempre precisa pensar o quê? Quem nós estamos nos tornando. É por isso que a gente precisa celebrar cada momento da nossa vida. Então, quando Paulo disse, sejam gratos em todas as coisas, ele está falando da gente aprender a celebrar as estações da vida. Agora, nós talvez estejamos passando por situações diferentes, mas a verdade é que quando um ano acaba e outro ano começa, a gente precisa entender o quê? Uma mudança de ciclo, uma transição. Agora, a palavra de Deus, ela está o quê? Acima, ela transcende as nossas estações. É por isso que a palavra de Deus ela é tão poderosa que a gente pode dizer uma única palavra, e uma única palavra pode tocar todos nós e afetar todas as estações da nossa vida. E eu queria, por isso, ler aqui com vocês, eu vou colocar aqui no chat, Hebreus, capítulo 12, versículo 26 a 29, já está aqui no chat para vocês. Por quê? Porque diz assim, quando Deus falou naquela ocasião, sua voz fez a terra tremer. Ele está falando o quê?
lá, quando Moisés estava no monte e quando Deus estava dando as leis ali. Então, quando Deus falou naquela ocasião, a terra tremeu. Mas agora ele promete mais uma vez: farei tremer não só a terra, mas também os céus. Isso significa o quê? Isso significa que toda a criação será abalada e removida, de modo que permaneçam apenas as coisas inabaláveis. Uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando com reverência e santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é um fogo consumidor. Uau! Essa palavra é uma palavra poderosa. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é capaz de entrar, apesar da gente estar vivendo momentos diferentes na nossa vida, ela é poderosa para entrar em cada uma das nossas vidas, porque ela transcende as nossas estações. E por que a palavra de Deus, ela vem? Ela vem muitas vezes para cortar, ela vem como uma espada, ela é capaz de entrar no nosso mundo e de abalar todas as coisas. E eu creio que é isso que Deus ele quer fazer nessa noite, nesse tempo com a gente. Ele quer abalar o nosso mundo, ele quer abalar a nossa vida. Por quê? Porque existem coisas na nossa vida e coisas no nosso mundo que precisam ser abalados. Para quê? Para que tudo aquilo que é inútil, aquilo que está só ocupando espaço na nossa vida, seja removido. E aquilo que é inabalável seja exposto e venha à tona nesses dias. Porque é isso que Deus ele quer estabelecer, é isso que está dizendo aqui a palavra em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 26 ao versículo 29. Então eu quero declarar isso sobre a sua vida agora. Se você puder levantar a sua mão e receber isso, eu quero declarar que a palavra de Deus abale o seu mundo agora, abale a sua vida agora, e tudo aquilo que precisa ser abalado, tudo aquilo que precisa ser chacoalhado, tudo aquilo que precisa ser removido, que está só ocupando espaço na sua vida, que seja removido agora, em nome de Jesus. Para quê? Para que aquilo que é inabalável, ele venha à tona e seja exposto na sua vida agora. Em nome de Jesus, eu declaro essa oração sobre a sua vida. É por isso que, no início de todo ano, a gente compartilha com você o quê? Algo que a gente vem entendendo ser uma direção de Deus para o próximo ano. Sabe, talvez o ano está só começando agora, mas a gente já vem orando por 2021. A gente já vem orando por 2021. A gente vem orando por 2021. E eu queria, na verdade, compartilhar algo que eu entendo que vai ser um caminho para nós trilharmos no ano de 2021. Hoje em dia, muitas empresas e muitas pessoas, muitos sociólogos, eles falam sobre o estudo das gerações, né? E agora há pouco eu estava falando com meu pai, e é incrível porque ele estava falando como, na época dele, as crianças eram de um jeito, e como as crianças dessa geração, elas são diferentes das crianças das gerações anteriores, né? Então, os sociólogos, eles separam as gerações, né? Tem os baby boomers, que são as pessoas que nasceram em 1940 até 1960. Tem a geração X, que é a geração que nasceu de 1961 a 1980. Tem a geração Y, que são os millennials, que nasceram em 1981 a 1995. Tem a geração Z, que é a geração de 1996 a geração de 2010. E tem a geração Alpha, que eles chamam, que é a geração que nasceu de 2010 em diante. E é muito legal quando a gente começa a estudar as gerações e a gente começa a entender cada época e cada tempo.
Porque a Bíblia fala que os filhos de Sacar, eles discerniam as estações e os tempos, e eles traziam a direção para o povo. E eu creio que quando a gente tem um entendimento profético das gerações e dos tempos, a gente sabe exatamente como nós devemos nos mover nesse tempo. Então, tem muita gente em dúvida, cara, como que eu vou me mover? Eu faço planos ou não faço planos para 2021? Ah, e vai vir um novo corona, e agora? Como? Então, as pessoas, elas estão confusas, elas estão em dúvida. Então, quando a gente começa a estudar sobre as gerações, a primeira coisa que é muito legal é, por exemplo, a gente entender a qual geração nós pertencemos e quais são as características dessa geração. Isso é muito legal. Agora, é importante também a gente entender o quê? A que geração as pessoas que você se relaciona, as pessoas da sociedade, as pessoas que você tem contato, elas pertencem. Mas Vini, cara, por que eu preciso entender isso? Porque quando você sabe a que geração aquela pessoa pertence, você consegue conhecer ela melhor, você consegue saber por que ela se comporta de uma certa maneira, você consegue servir aquela pessoa de uma forma melhor, você consegue ter mais empatia com ela, você consegue se comunicar com ela da forma correta, e você, às vezes, ao se colocar no lugar da pessoa, você consegue o quê? Ter uma ideia da visão de mundo que essa pessoa tem. E eu acho que uma das gerações mais importantes hoje, que a gente precisa voltar os nossos olhos, é justamente a geração Z, que são as pessoas que nasceram de 1996 a 2010. Aí você fala assim, por quê? Porque, cara, eu creio que nas próximas 2 décadas, essa geração, a tendência é que eles estejam se movendo para serem os nossos governantes, para alcançar os lugares mais altos da sociedade que a gente está vivendo. Então, a gente precisa sempre estar olhando o quê? Para as próximas gerações. Não dá para a gente ficar olhando para trás. A gente precisa o quê? Olhar para frente. Eu estava estudando aqui e estava vendo algumas características dessa geração Z. Quem aqui faz um sinal com a mão? Vamos ver se tem aqui. Quem aqui nasceu de 1996 até 2010? Faz aqui um sinal. A Tamires, a Luísa, a Isa ali fazendo sinal. O pastor Edu também fazendo sinal ali. Aí, ó, agora ele ficou feliz. O Jorginho fazendo sinal. O pessoal ali. Então, assim, eu tava. Vamos ver se você concorda. Você conhece aí um jovem, um adolescente. A Brenda. Cadê a Brenda aqui? Aqui, a Brenda tá aqui bem no meio aqui. Brenda. Tá vendo como o chat ajudou a gente aqui, cara? Olha aqui, ó. Quais são as características dessa geração? Eu peguei um estudo aqui do mercado de trabalho. Então, as características que eu vou falar são mais ou menos voltadas para o mercado de trabalho. Eles são realistas, competitivos e são independentes. Você acha que é, Rogito? Eu acho que é, ó, realista, competitivo e independente. Ó, valorizam a consciência coletiva, sentem necessidade de expor suas opiniões, eles arriscam, valorizam ações criativas. A tecnologia é inata dentro deles. Eles não é que eles estão dentro da tecnologia, é a tecnologia que está dentro deles, né? São considerados os mobiles e social medias nativos, né? Eles nasceram já nesse ambiente. E eles se preocupam hoje com o ecossistema, com sustentabilidade e com os recursos naturais. Então, essa foi uma pesquisa que eu fiz. Agora, vou falar para vocês uma outra característica dessa geração. Vamos lá. Eles mudam
de emprego não param. Antigamente, vocês viam uma pessoa entrava na empresa como office boy e se aposentava naquela mesma empresa. Hoje em dia, não. Existe uma mudança constante. Essa galera, eles mudam de emprego. Por quê? Porque eles são imediatistas. E ao mesmo tempo que eles mudam de emprego, muitas vezes eles mudam de relacionamentos, eles não se importam eles não se prendem muitas vezes a muitas coisas. Agora, é uma geração que tem extrema dificuldade com regras e com regulamentos. Eles gostam de criar as próprias regras dele. A palavra obedecer é uma palavra muito difícil de ser encontrada no vocabulário deles. Eles questionam todas as coisas. Por quê? Porque tem dificuldade de prestar contas. Então, aí você fala assim, pô, ao invés de você ficar amaldiçoando essa geração, esses aborrecentes, esses jovens, essas pessoas que não querem... Não, vocês precisam entender o mundo que eles estão vivendo, abençoar eles e, de alguma forma, tentar contribuir com essa geração. Por quê? Porque esse é o nosso papel como igreja. Porque a gente precisa entender que os empresários, os governantes, os pastores, os líderes da próxima geração, eles estão dentro dessa geração, a geração que a gente está vivendo. Agora, por que eu estou falando tudo isso? Porque, por mais que às vezes nós sejamos mais velhos que eles, o que a gente vai começar a ver? A gente vai começar a ver essas tendências sociais influenciando a gente, influenciando a forma como nós vivemos e a forma como nós nos comportamos. E é em relação a isso que a gente precisa estar atento nesses dias. Por quê? Cara, vem aí 2021. 2021, eu vou dizer para você, você está diante de 365 grandes oportunidades para a sua vida. Você pode falar, uau, glória a Deus por isso. Quem não quer 365 oportunidades, grandes oportunidades? Todo mundo. Mas a gente precisa entender que toda grande oportunidade sempre vai exigir da gente o quê? Uma grande responsabilidade. Então, toda grande oportunidade sempre exigirá da gente uma grande responsabilidade. É por isso que se você perguntar para mim, Vini, qual que é a palavra-chave que você diria para a gente para o ano de 2021? Sabe, a palavra-chave que eu diria para você para o ano de 2021 é a palavra responsabilidade. Porque, mais do que nunca, a igreja é o corpo de Cristo. Ele vai precisar se responsabilizar pela sociedade, pelo mundo em que ele está vivendo, do que nunca. Esse é o momento de nós chamarmos a responsabilidade. Esse é o momento da igreja se levantar. É por isso que é um versículo que eu quero ler todos os dias do ano de 2021. É aquele que está escrito em Ezequiel 22, versículo 30. Ezequiel 22, 30 diz assim: procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Olha que interessante a palavra de Deus. Procurei alguém, mas não encontrei. Cara, eu quando leio esse versículo, o meu coração se enche de temor. Porque qual que era o contexto do mundo nessa época? A nação de Israel e Judá, eles tinham sido levados cativos por um império que se chamava Babilônia. Então, a Babilônia, muitas vezes, ela representa, na Bíblia, a maldade. Ela representa ali o orgulho, a soberba, toda a sorte de pecados. Então, eu gostaria de sugerir que o contexto que a gente está vivendo hoje é um contexto semelhante
ao contexto que Ezequiel estava vivendo naqueles dias. Então Ezequiel ele traz essa palavra profética e ele fala assim, Deus falando, procurei alguém que reconstruísse o muro, que guarda a terra, que se pusesse em brecha para que eu não a destruísse, mas não a encontrei. Então, isso me mostra uma coisa, que às vezes num contexto de caos social, muitas vezes Deus está procurando pessoas, mas nem sempre as pessoas que ele está procurando, ele está encontrando. A cidade de Jerusalém estava destruída, mas não a cidade, o templo. O templo foi destruído e saqueado. Eles levaram os utensílios do templo. Isso significa que o povo havia perdido os valores espirituais. Mas isso não falava só sobre a cidade de Jerusalém. A vida das pessoas estava destruída. E Deus estava procurando pessoas que pudessem reconstruir, que pudessem guardar a terra, que pudessem se colocar na brecha. Mas Deus estava dizendo, cara, eu procurei pessoas, mas eu não a encontrei. E eu creio que nos nossos dias, Deus está procurando pessoas para que possam reconstruir os muros, para que possam guardar a terra, para que possam se colocar na brecha. Mas ele encontra muitas vezes a mesma dificuldade em encontrar esse tipo de pessoa. Por quê? Porque muitas vezes a gente está focado na nossa própria vida, a gente está focado nas nossas próprias coisas, e a gente não está observando o que está acontecendo no mundo, no nosso redor. Ah, tudo bem, o aborto foi legalizado na Argentina ontem. Ah, e você às vezes fala, puxa, que triste e tal. Mas será que você hoje dobrou o seu joelho e orou pela Argentina? E falou assim, Senhor, tem misericórdia dessas milhares de crianças que não têm voz e tem sido tirado delas o direito da vida antes mesmo que elas possam ter uma voz? Será que a gente não consegue ver que isso que acontece, que está acontecendo na Argentina, em tantos lugares do mundo, é a mesma coisa que aconteceu nos dias em que Faraó mandou matar as crianças? A mesma coisa que aconteceu quando Jesus nasceu e Herodes mandou matar as crianças? O contexto é o mesmo. Mas será que existem algumas pessoas que estão se levantando e falando, não, Senhor, conta comigo, eu quero reconstruir o muro, eu quero guardar a terra, eu quero me colocar na brecha? Porque, cara, é por isso que Jesus, ele mandou a gente orar. Mateus 10, 38. Ele falou assim, roguem para que o Senhor da Seara envie trabalhadores. Sabe, é essa oração que eu quero fazer agora. Eu quero declarar, se você puder levantar a sua mão comigo e fala, Senhor, equibalo. Fala, Senhor, equibalo é a palavra grega que Jesus usou. Senhor, envie trabalhadores, envie pessoas que vão levantar as mãos e que vão dizer, não, eu vou me responsabilizar, eu vou me posicionar para reconstruir o muro, para guardar a terra, para me colocar na brecha, para que, Senhor, o mundo, esse tempo não seja destruído. Senhor, eu quero me posicionar nesse tempo e eu quero assumir a minha responsabilidade. E eu quero chamar a responsabilidade para mim mesmo. Em nome de Jesus, eu oro, Pai, para que o Senhor envie trabalhadores, Pai. O problema não é a colheita, o problema são os trabalhadores nesses dias. Pessoas que se disponham e digam, eis-me aqui. Faz de nós essas pessoas. É o que eu oro em nome de Jesus. Sabe? Deixa eu te dizer uma coisa. A gente vive um tempo em que ninguém quer se responsabilizar por nada. Sabe, eu não sei se já aconteceu com você, mas você vai fazer um exame, e se aquele exame tem algum risco, você tem que assinar um termo que você se responsabiliza se alguma coisa acontecer com você. Alguém aqui já teve que assinar algum termo para fazer algum tipo de exame? Porque ninguém se responsabiliza por nada. Ninguém chama a responsabilidade para si. Todas as pessoas, elas querem colocar a culpa no outro, sabe? E isso vem desde lá do Jardim do Éden. Quando Adão e Eva pecaram, Adão colocou a culpa em Eva, Eva colocou a culpa em a serpente,
e a serpente ficou muda e acabou ali atraindo toda a responsabilidade. E, cara, hoje em dia a gente vive assim. Se tem um problema no casamento, o marido coloca a culpa na esposa. A esposa coloca a culpa no marido. Os pais colocam a culpa nos filhos, sabe? Às vezes você tem uma dificuldade ali com o seu filho, e você fala assim, esse menino não para, mas às vezes o seu filho, ele reflete algo que está acontecendo com você. Então, os pais colocam as culpas nos filhos, os filhos colocam a culpa nos pais, nós colocamos a culpa na igreja, e quando eu não estou satisfeito com a igreja, eu migro para outra igreja, e a gente coloca a culpa nas autoridades, eu coloco a culpa no governo. Você percebe que todo mundo coloca a culpa em todo mundo. E ninguém se responsabiliza por nada e fala assim, cara, eu vou me levantar e eu vou fazer a diferença, sabe? A gente fala assim, cara, é porque eu nasci. Sabe qual que é o meu problema? Porque eu nasci numa família que não tinha dinheiro. É porque eu não tive pai, porque eu não tive mãe, é porque eu não tive carinho, é por isso que eu sou assim, porque eu não estudei, é porque eu não tive uma base financeira, porque eu perdi isso, porque eu perdi aquilo, e a nossa lista vai só aumentando. Mas sabe o que tudo isso significa? Isso são as nossas desculpas. As desculpas que nós damos para a vida para não assumir a nossa responsabilidade. E sabe, eu vou te dizer uma coisa. As nossas desculpas, elas às vezes parecem proteger a nossa reputação. Elas parecem proteger a gente da nossa falta de responsabilidade. Mas, na verdade, nós estamos aprisionados em um mar das nossas próprias desculpas. E o mundo que a gente está vivendo hoje é um mundo que ele está com sede de mudança. Você pode olhar para os jovens e acusar eles, falar, esses jovens são rebeldes, esses jovens são problemáticos, é isso e aquilo. Mas esse mundo que a gente está vivendo é um mundo que está com sede de mudança. Esse mundo tem mais sede de mudança do que nenhuma outra geração. É por isso que os grandes pregadores, os grandes profetas, eles falaram que nós precisaríamos viver um avivamento e uma reforma. Então, quando eu olho para o mundo, eu falo assim, cara, esse mundo precisa de uma reforma estrutural, uma reforma de caráter, uma reforma na fundação, uma reforma nos princípios. O problema é que muitas vezes a gente não está olhando para aquilo que está acontecendo lá do lado de fora. E nós estamos o quê? Só olhando para o nosso umbigo. Porque nós não estamos comprometidos com a obra de Deus, mas nós só estamos comprometidos com a nossa própria vida. E hoje, Deus está chamando a gente para que a gente possa se responsabilizar pelo reino dele aqui nessa terra. Então eu creio que Deus está procurando homens. Procurei alguém que reconstruísse o muro, que guardasse a terra, que se pusesse na brecha. Então eu creio que Deus ele está procurando homens e mulheres que vão se responsabilizar pelo mundo que eles estão vivendo, que vão se responsabilizar por sua geração. Deus está procurando homens e mulheres que vão dizer assim, eu vou abraçar o meu chamado, eu vou abraçar o projeto de Deus nessa terra. Agora, entenda uma coisa, aquilo que vai impedir você de entrar nesse lugar são as suas desculpas. Sabe, as nossas desculpas, elas vão impedir a gente de entrar nesse lugar de responsabilidade. É por isso que a principal coisa que você vai precisar lutar nesse ano de 2021 são com as suas próprias desculpas, contra as suas próprias desculpas. Lembra Moisés, quando ele foi chamado por Deus, o que ele respondeu para Deus? Êxodo 3, eu não sei falar. Gideão, quando foi chamado por Deus, em Juízes 6,
que ele disse para Deus? Ah, eu sou o menor, eu não tenho condições. Por quê? Porque todas as vezes que a gente recebe um chamado de Deus, a gente responde a ele o quê? Com uma desculpa. Porque quando Deus te chama, ao invés de olhar para ele, muitas vezes você olha para você mesmo. Então, Deus, ele está procurando homens e mulheres como Isaías que vão dizer assim: Senhor, a quem enviarei como mensageiro a esse povo? Isaías 6:8 diz assim: Isaías respondeu para Deus: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então eu queria perguntar para você: será que você pode hoje levantar a sua mão e falar para Deus: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim? Será que você pode dizer: Deus, eu quero assumir a minha responsabilidade? E ao invés de ficar colocando a culpa no mundo, você vai chamar a responsabilidade para si. Lá em Gênesis 17:9, Deus disse a Abraão: é sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer os termos dessa aliança. Sabe, a gente precisa entender qual é a nossa responsabilidade no reino de Deus. É por isso que não dá mais para a gente ficar brincando de igreja. Não dá mais para a gente brincar de ser crente. Sabe, a gente precisa entender que, cara, pregar o evangelho, fazer discípulos, curar os enfermos, expulsar os demônios, não é uma opção para nós. A gente não pode transformar um mandamento de Deus em uma opção. Olha o que Deus disse para Abraão: é sua responsabilidade permanente e de seus descendentes obedecer os termos dessa aliança. Você precisa entender que os termos da nova aliança em Cristo Jesus é essa. Mateus 10, 7, 8, vão e anunciem, o reino de Deus está próximo, curem os doentes, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, deem de graça, pois de graça vocês receberam, vão por todo mundo e preguem o evangelho, façam discípulos de todas as nações, ensinem-os a guardar aquilo que eu ordenei. Sabe, a gente precisa entender que os termos dessa aliança não é opção. Muitas vezes a gente está transformando os mandamentos de Deus em algo opcional. Sabe, se você não está pregando o evangelho, você não está vivendo com propósito. Se você não está fazendo discípulos, você não está vivendo com propósito. Sabe, aconteceu uma coisa engraçada essa semana. A Flávia vendeu umas tigelas aqui dela no Mercado Livre e ela ela embalou e mandou para a mulher e ela não embalou muito bem. Quando chegou na casa da mulher, chegou tudo quebrado. E quando a mulher mandou uma mensagem para ela, a mulher chateada falou: olha, chegou aqui tudo quebrado, não sei o que lá. E a Flávia falou assim: olha, me perdoa, eu não tenho muitas experiências com vender coisas na internet, mas me perdoa. E aí a Flávia pegou e começou a profetizar na vida dela. Mas eu creio que foi Deus que fez isso, para a gente estar se falando aqui, e Deus tem um plano na sua vida, e começou a falar de Jesus para ela, e foi uma bênção. E depois a gente combinou de se encontrar com ela, e ontem a gente foi se encontrar com ela, e ontem ela já entrou no grupo para receber os devocionais da igreja, e algo poderoso de Deus aconteceu. Ah, mas era só uma compra no Mercado Livre. Eu quero dizer uma coisa: se você não está pregando o evangelho, você não está vivendo com propósito. Sabe? Você foi salvo por Cristo para um propósito, para pregar o evangelho, para fazer discípulos. É por isso que a gente precisa entender o que, cara, não existe um chamado grande ou chamado pequeno. Existe sim uma vida com propósito e uma vida sem propósito. E a gente precisa voltar os nossos olhos nesses dias para isso. Ou você vai viver com propósito, ou você vai viver sem propósito. Em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 6, a Bíblia fala o quê? Que ele fez de nós um reino de sacerdotes para Deus, seu Pai. Um reino de sacerdotes para Deus.
Você foi feito o quê? Um reino de sacerdotes para Deus. Agora, não existe sacerdócio sem responsabilidade. Você precisa entender que essa é a sua responsabilidade. Lá em Números, no capítulo 4, no versículo 33, deixa eu colocar aqui para vocês que fica mais fácil. A Bíblia fala assim: essa é a função do clã dos Meranitas na tenda do encontro. Prestarão conta de sua responsabilidade. Sabe? Todo sacerdócio prestará conta da sua responsabilidade. A vida no reino de Deus é uma vida de prestação de contas, é uma vida de responsabilidade. E parece que muitas vezes nós, como cristãos, a gente está se esquecendo disso. Lá em 2 Coríntios 5, 10 diz assim: pois todos nós teremos que comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer, pelo bem ou pelo mal que tiver feito nesse corpo terreno. Em 1 Coríntios 3,13 diz assim: no dia do juízo, porém, o fogo revelará que tipo de obra cada construtor realizou, e o fogo mostrará se a obra tem algum valor. Deixa eu te dizer uma coisa, não esqueça disso. A vida no reino é uma vida de responsabilidade. É por isso que eu queria que você imaginasse agora um caminho, uma estrada para você andar nela. Por quê? Porque o caminho, o chão que nós iremos pisar em 2021 se chama responsabilidade. E a responsabilidade é a preparação para onde Deus vai nos levar no fim desse ano, para o objetivo que Deus quer nos levar. E eu creio que no final de 2021, o objetivo de Deus, ele quer nos levar para um lugar onde nós viveremos um aumento de unção e um aumento de autoridade. Por quê? Porque a responsabilidade, ela colocará a igreja do Senhor nessa plataforma, sabe? Quanto mais escuros são os dias, sabe? A gente viveu aqui o coronavírus. A gente teve aí ontem a legalização do aborto na Argentina. O Macron fez uma declaração lá na Europa que será inevitável um governo mundial. Então, nós estamos perto da nova ordem mundial. Nós estamos vivendo dias escuros como em nenhuma outra geração nós vivemos. Mas quanto mais os dias escuros eles ficarão, mais o Senhor aumentará o nível de unção e aumentará o nível de glória. Quanto mais escuros são os dias, mais nós precisamos de unção e mais nós precisamos de autoridade. Por quê? Porque é aquilo que está escrito lá em Isaías, no capítulo 10, no versículo 27. Ele diz assim: e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do seu ombro e o seu jugo do seu pescoço. O jugo será despedaçado por causa da unção. O jugo dessa geração e desses dias será quebrado pelo poder da unção. Porque entenda uma coisa, o diabo tem poder, mas o diabo não tem autoridade. Nossa, pastor, que esquisito é isso. Não. Mateus 28, 18. Jesus se aproximou deles e disse-lhe: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. A autoridade nos céus e na terra pertence a Jesus. O diabo tem poder, mas ele não tem autoridade. Agora, tem muito cristão que diz: eu tenho autoridade. Ou talvez tem muita pregação que diz: você tem autoridade. Mas nem sempre a gente entende o que isso significa. Por quê? Porque então vamos lembrar uma coisa que os discípulos viveram lá em Mateus 17. Mateus 17 diz assim: Senhor, um homem dizendo para Jesus: Senhor, tenha misericórdia de meu filho,
ele tem convulsões e sofre terrivelmente. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu trouxe aos seus discípulos, mas eles não puderam o quê? Curá-lo. Sabe o que significa isso? Falta de autoridade, falta de unção. Em Atos 19:14 diz assim: os homens que faziam isso eram os 7 filhos de Cefa, um dos principais sacerdotes. Certa ocasião, um espírito maligno respondeu: eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas quem são vocês? O homem possuído pelo espírito maligno saltou em cima deles e os atacou com tanta violência que fugiram de casa, despidos e feridos. Então preste atenção numa coisa que eu vou te falar. Em 2021, o lugar aonde Deus quer te levar é um lugar onde você vai ter mais poder e mais autoridade. Por quê? Porque quando Deus ele derrama o peso da responsabilidade, o peso da responsabilidade, ele te firma, ele te estabelece e ele te prepara para andar em um lugar, em um novo nível de autoridade, em um novo nível de poder. Você vai ter que lutar, o seu principal inimigo em 2021, você pode anotar isso, serão as suas próprias desculpas. As próprias desculpas que nós mantemos para nos manter confortáveis. Em Lucas 14, estou terminando já, viu, gente? 23:58. Em Lucas 14, o que aconteceu? Jesus respondeu com a seguinte parábola. Certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estavam tudo pronto, mandou o seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está pronto. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi e quero experimentá-las. Sinto muito. Ainda outro disse: acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou o seu senhor. E ele ficou furioso. Deixa eu te dizer uma coisa. As desculpas são o grande inimigo da responsabilidade. Deus, ele quer aumentar o nosso nível de autoridade. Mas todo poder e toda autoridade, ele sempre será dado para quem? Para alguém que tem responsabilidade para usá-lo. É como se a gente pegar uma criança e a criança que querer dirigir um carro. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente não pode dar um carro para uma criança dirigir. Por quê? Porque ela não tem autoridade para aquilo. O reino de Deus, ele funciona da mesma forma. É por isso que está escrito lá em Gálatas 4, no versículo 1. O que está escrito lá? Portanto, pensem da seguinte forma: enquanto não atingir a idade adequada, o herdeiro não está numa posição muito melhor do que a de um escravo, apesar de ser dono de todos os bens. Escute bem o que eu vou te dizer. Existe uma porção de autoridade agora flutuando no mundo espiritual que Deus está preparando para a igreja dele em 2021. Mas a gente só vai conseguir acessar esse lugar de unção, de autoridade e de poder se nós acessarmos o quê? Um novo nível de maturidade. E a responsabilidade te ajudará a aumentar o quê? O nível da sua maturidade. Então, tudo aquilo que a gente está falando não é apenas sobre ter autoridade, mas é sobre ter legalidade para usar a autoridade que nós recebemos em Cristo Jesus. Então, é para esse lugar que eu entendo que Deus, ele está levando a gente no próximo ano, no ano de 2021. É para esse lugar que Deus está chamando a gente para entrar. Mas tudo irá depender o quê?
do nível de autoridade, do nível de responsabilidade que cada um de nós está disposto a assumir nesses dias. É por isso que eu queria que você lesse comigo agora, aí na sua casa, em voz alta, de novo, Ezequiel 22, 30. Procurei alguém que reconstruísse o muro que guarda a terra, que se pusesse na brecha para que eu não a destruísse, mas não encontrei ninguém. Será que você pode levantar suas mãos, fechar os seus olhos e falar: Senhor, a sua procura acabou. Eu quero me comprometer num novo nível em 2021. Será que você tem coragem para olhar para Deus e para dizer para Ele: Senhor, eis-me aqui. Eu quero assumir a minha responsabilidade no reino. Eu quero assumir a responsabilidade no meu chamado. Senhor, tudo aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, tudo aquilo que o Senhor confiou a mim, eu quero assumir a minha responsabilidade nesses dias. E eu quero dizer: eis-me aqui. Se você puder fechar os seus olhos e perguntar para o Espírito Santo agora, falar assim: Espírito Santo, pelo que o Senhor quer que eu me responsabilize nesse ano de 2021? Fala comigo, eis-me aqui, Senhor, pelo que o Senhor quer que eu me responsabilize? E de repente nessa folha que você está anotando essa palavra, a maneira que o Espírito Santo for falando com você, for trazendo uma revelação, você vai escrever aí pelo que Deus ele quer que você se responsabilize nesse tempo. Sabe, em nome de Jesus, o seu Deus não vai ser o seu próprio umbigo, sabe? Para de andar preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Não ande ansioso por todas essas coisas, basta cada dia o seu próprio mal. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero abençoar 2021, eu quero abençoar 2021 e quero declarar na sua vida em nome de Jesus: não se preocupe com as finanças, não se preocupe com a provisão, mas olhe agora, se responsabilize pelo reino de Deus, se responsabilize pelas almas, se responsabilize pelas pessoas que trabalham com você na sua empresa. Sabe, às vezes existem pessoas que estão vivendo há 10, há 15, há 20 anos e nunca pregaram o evangelho, nunca ganharam uma pessoa para Jesus, que não tem nenhum discípulo sequer, mas nesses dias, em nome de Jesus, se responsabilize por quem Deus quer que você se responsabilize. Existem familiares seus que estão clamando, que estão em depressão, que estão com o casamento arrebentado, e eles estão precisando de você, e eles estão precisando de uma palavra sua, e você não vê, e você muitas vezes não se importa, você está correndo tanto com a sua vida, com o seu trabalho, é a sua vida, é o seu trabalho, é a sua vida, é a sua casa, são suas coisas, são seus sonhos, que você não vê quem está do seu lado, você não vê quem está morrendo à sua volta, você não percebe, mas o Espírito Santo está te tocando agora, ele está mostrando para você tudo aquilo que ele quer que você se responsabilize no reino dele. Se ele tem colocado recursos nas suas mãos, se ele tem te prosperado, se ele tem te abençoado, é porque ele quer também usar os seus recursos para abençoar, para manter, para sustentar o reino dele. Em nome de Jesus, que você seja alguém confiável da presença de Deus, muito mais do que simplesmente cumprir com as suas tarefas regulares, mas que você entenda o seu lugar de mantenedor, o seu lugar de generosidade no reino de Deus, e pergunte para Deus: Senhor, hoje, o que eu posso me responsabilizar? As coisas que o Senhor colocou nas minhas mãos, Senhor, eis-me aqui, conta comigo nesses dias, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, comece a pensar nos seus familiares, nos seus amigos, nos vizinhos, pessoas que trabalham com você e que precisam de Jesus. Comece a declarar o nome dessas pessoas
aí em voz alta, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Comece a orar por essas pessoas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria que você começasse a orar por essas pessoas, a declarar o nome dessas pessoas em voz alta. Se você fez aí os seus pedidos, as suas metas para 2021, eu abençoo as suas metas, abençoo os seus sonhos, abençoo os seus pedidos, mas eu quero declarar em nome de Jesus: se comprometa com o projeto de Deus, se comprometa com o reino de Deus, se comprometa com a obra de Deus agora, se comprometa com tudo aquilo que Deus Ele está colocando nas tuas mãos agora, em nome de Jesus. Fale para Deus: Deus, eis-me aqui, eis-me aqui. Se em nome de Jesus você está aí na sua casa com alguma dor, com alguma enfermidade, se existe algum familiar seu com alguma enfermidade, eu quero declarar que haja cura agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que haja cura dos céus sobre a sua vida, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Pai, eu abençoo os teus filhos e filhas, homens e mulheres que estão se posicionando para assumir uma responsabilidade, para abraçar um lugar no seu reino. Eu creio que esse é o terreno que nós vamos andar em 2021, que comece a partir de agora, que eles comecem a sentir agora um aumento de unção, um aumento de autoridade, um aumento de unção, um aumento de autoridade. Sim, que os reis e sacerdotes se levantem cheios de responsabilidade, chamando a responsabilidade, assumindo a responsabilidade, se livrando das desculpas e cheios de autoridade, cheios de unção, que eles se levantam com uma voz, com uma trombeta, dizendo: assim diz o Senhor, que seja feito na terra como no céu. Que se levante uma geração que vai abrir a boca aqui na terra e os céus vai reconhecer isso. Que você comece a sentir agora, aí mesmo na sua casa, aí mesmo onde você está, um aumento de unção, um aumento de autoridade, em nome de Jesus. Eu quero declarar que foi o Senhor que te chamou, foi Ele que te escolheu, foi Ele que te deu, que Ele colocou algo nas suas mãos. A eleição que você tem na sua vida é sobre o Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que Deus, Ele levante você para reconstruir o muro que vai guardar a terra, que Ele levante você para se colocar na brecha, verdadeiros intercessores e intercessora, os atalaias, que não vão dar mais desculpas, mas vão falar: Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Sim, Pai, sim, levanta uma geração de homens e mulheres que vão se responsabilizar nesse tempo. Senhor, em nome de Jesus, eu declaro um 2021, um ano de responsabilidade, onde nós vamos parar de dar as desculpas, Pai, e vamos entrar em um novo nível de poder, de autoridade e de unção, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Faz um sinal com a sua mãozinha aí. Eu não estou ouvindo você bater palma, mas só faz assim, ó. As palmas assim, ó. Né? Em nome de Jesus Cristo. É para esse lugar, e guarda bem essa palavra, porque você vai estar vivendo um novo nível de unção e autoridade. Eu queria que, se você puder, pegar o seu pão e o seu cálice, e eu queria pedir para o pastor Edu nos liderar nesse momento. Eu queria pedir para ele nos liderar nesse momento, em nome de Jesus Cristo, para ele orar pelo pão, pelo cálice, e o que ele quiser ministrar, estamos aí abertos. Essa é a nossa primeira Santa Ceia de 2021. Nossa primeira refeição é com o Senhor, é na mesa do Senhor. É assim que nós vamos começar, em nome de Jesus.
Vocês estão me ouvindo? Faz um joinha aí, por favor. Sim. Tá bastante barulho aqui, mas acho que não vai atrapalhar, não. Eu queria rapidamente aqui ler uma palavra que está no livro de Lucas, capítulo 22, versículo 19, que diz assim: tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vocês. O ano de 2001 foi um ano de muitas batalhas, um ano difícil, um ano de perdas, de derrotas, e também um ano de vitórias e de muito aprendizado. Mas ele já acabou. O ano já se foi. E hoje ele se encerra. Agora nós já iniciamos um novo ano. Esse próximo ano que se inicia, Deus nos convida a olhar para ele com uns olhos proféticos, olhando para ele, para 365 dias desse ano, com esse olhar em cima dessa palavra que foi ministrada. E hoje nós temos uma palavra. Nós já temos uma palavra. Só que se nós não estivermos na presença de Deus, se nós não entrarmos nessa jornada, junto com Deus, caminhando com Ele, essa palavra vai ser só uma palavra. Porque o poder, ele vem, qual é a fonte do nosso poder? É o Senhor. A fonte da nossa autoridade é o Senhor. E a ceia que nós estamos fazendo aqui hoje, que ela seja um modelo de como deve ser o nosso caminhar nesse ano que se inicia, que é estar sempre na presença de Deus, é estar sempre na mesa, sentado à mesa de Deus, recebendo dele todos os dias o pão nosso, que é o alimento, que é aquilo que nos alimenta, que é aquilo que vai nos suprir todo dia, que vai nos fortalecer, que vai nos dar uma direção todos os dias, para que a gente possa andar em poder e em autoridade. Que também na mesa nós recebemos aqui o sangue do Cordeiro, porque o sangue do Cordeiro, ele nos limpa, ele nos lava, ele nos purifica de todos os nossos pecados. Porque se nós não estivermos em santidade, também nós não vamos andar em poder e nós não vamos andar em autoridade. Por isso é fundamental que nós estejamos na presença de Deus todos os dias da nossa vida. E a ceia do Senhor fala isso, de nós sentados à mesa, e Ele nos servindo, Ele repartindo conosco aquilo que Ele tem de melhor, Ele lavando os nossos pés, Ele incluindo a gente no reino de Deus. E fazendo com que essa palavra ministrada hoje, ela seja viva todos os dias do ano de 2021. Amém? Então, queria só deixar essa mensagem. Eu quero consagrar aqui, Senhor, este pão e esse suco de uva que eu estou segurando, que os meus irmãos aí estão segurando. Ele é o corpo do Senhor, ele é o sangue do Cordeiro que nos alimenta, que purifica os nossos pecados. Eu quero consagrar a Ti este elemento, Senhor, que cada dia
nós possamos ter o pão nosso de cada dia, que todos os dias a sua palavra, ela nos alimenta, ela venha encher a nossa mente e o nosso coração, Pai, que todas as manhãs, que todos os dias, o teu sangue venha nos justificar, venha nos santificar, Pai, para que nós possamos estar prontos e preparados para caminhar nessa jornada junto com você, Senhor. Em nome de Jesus, eu queria que agora você pudesse dar graças ao Senhor. Agradeça ao Senhor, porque pelo ano que se passou, agradeça ao Senhor por nós estarmos aqui. Eu queria que você tivesse um momento agora de gratidão ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa live, por nós estarmos aqui. Agradecemos pelo ano de 2020, por todas as coisas que nós vivemos. Senhor, nós chegamos até aqui esse último dia. Obrigado pela nossa casa, nossa família. Obrigado pela nossa igreja, pelo nosso trabalho. Senhor, por todas as coisas que o Senhor libera sobre nós, Pai. Nós somos gratos a Ti, Pai. Nós te agradecemos porque, Senhor, o Senhor esteve presente todos os dias da nossa vida até agora, Pai. O Senhor nunca nos abandonou, o Senhor nunca nos abandonará, Senhor. Eu te agradeço desde já, porque o ano de 2021 será o melhor ano das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque nós vamos experimentar da bondade do Senhor nesse próximo ano, Pai, porque nós vamos experimentar, Senhor, da sua bondade. Nós vamos, Senhor, provar do seu poder no ano de 2021, Pai. Senhor, o Senhor vai nos capacitar, nos habilitar com sabedoria, com autoridade, com poder, Senhor, desde já. Eu te agradeço, Pai, eu te agradeço. Em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já está liberando sobre nós nesta noite, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E todos juntos, em unidade, na unidade do corpo de Cristo, comemos do pão e tomamos do sangue do Cordeiro nesta noite, em nome de Jesus. Das cinzas a vida nascer, Jesus te ama, ó venha ao altar, se renda aos braços de Deus Pai, perdão foi comprado. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós te louvamos. Espírito Santo de Deus, você é bem-vindo entre nós. Nós te convidamos e queremos começar este ano e essa jornada na sua presença junto com você. Espírito Santo de Deus, esteja presente e derrama uma porção dobrada sobre nós. Derrama uma porção dobrada sobre a sua igreja, Pai. Em nome de Jesus, que todos nós possamos ter encontros poderosos com o Senhor neste ano. Que todos nós possamos ser marcados pela sua glória e pela tua unção dobrada na nossa vida. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, amém. Deus abençoe. Feliz. Aleluia, aleluia. Obrigado, pastorzão. Uau, cara. Tá muita unção, muita presença de Deus. E eu queria que agora, nesse ambiente profético, sabe, a gente tenha uma oportunidade única a gente tomou a nossa primeira refeição junto com o Senhor em 2021. E tudo aquilo que a gente faz em primeiro lugar, isso vira um padrão. Que durante todas as suas refeições em 2021, que quando você se sentar à mesa, que a presença do Senhor esteja com você. E eu queria que a gente pudesse agora também oferecer ao Senhor as nossas primícias, como nós fazemos todos os anos. Entregar a Ele a nossa primeira oferta.
o primeiro recurso que você vai gastar em 2021. Você vai colocar isso na presença do Senhor. E isso é muito importante quando a gente entende o quê? O segredo das primícias. Em Provérbios, no capítulo 3, diz assim: honre o Senhor com as suas riquezas e com as primícias de tudo o que produzir. Então, os seus celeiros se encherão de cereais e os seus lagares transbordarão de vinho. Uau! A gente precisa entender isso, que existe uma chave espiritual. Quando nós entregamos em primeiro lugar para o Senhor. Foi aquilo que Elias mostrou para aquela viúva de Serepta em 1 Reis 17. Ele falou: vá, mas faça primeiro para mim. O profeta representava o próprio Deus, porque quando nós entregamos para um homem de Deus, nós estamos entregando para o Senhor. É por isso que agora eu gostaria que nós pudéssemos selar um ano de 2021. Sabe? Deus foi tão generoso com a gente. Deus cuidou da gente em 2020. E a gente provou em cada detalhe da nossa vida o cuidado, a provisão de Deus sobre nós. E eu queria te dar o quê? Eu falei que 2021 seriam 365 dias de... Não caiu não a live, né? Não. Eu falei que seriam 365 dias. Tá colocando aqui. Legal. Tá aparecendo. Tá aparecendo aqui. Eu falei que seriam 365 dias de 365 grandes oportunidades. E essa daqui é a primeira grande oportunidade sua de 2021. Então, consagra ao Senhor a sua primícia, consagra ao Senhor o seu melhor, e em nome de Jesus, cele isso na sua vida. Aqui vocês têm os dados da comunidade, o nosso CNPJ é o nosso Pix, e você pode fazer isso também da melhor maneira que você achar. Eu queria que você fechasse os seus olhos, porque eu queria orar pelas suas ofertas, por essas primícias. Senhor, eu abençoo cada uma dessas primícias depositadas no Senhor, Pai. Existe uma promessa de um transbordar dos lagares e de um transbordar dos celeiros. Que os teus filhos possam viver isso, uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Eu abençoo cada um dos teus filhos, abençoo as finanças deles, abençoo os recursos deles, e declaro que 2021 seja um ano de aumento, seja um ano de prosperidade, que não falte coisa grande, coisa pequena na vida dos teus filhos e na casa dos teus filhos. Que eles possam, como está escrito lá em Isaías 1,19, comer o melhor dessa terra. Eu abençoo os teus filhos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, gente. Glória a Deus. Deus abençoe aí vocês. Eu queria, eu gostei muito desse nosso formato de reunião aqui do Google Meet, né? Eu não sei vocês, às vezes fica até melhor do que uma live, que a gente pode se ver, vocês podem interagir. Não sei vocês. Quem acha aqui melhor que a live? Faz um sinalzinho com a mão aqui. A Ana fez, ó, o pessoal fez. A gente vai se programar, então, para que aos domingos
ao invés de fazermos a nossa live, a gente faça o Google Meet, enquanto tiver algum tipo de restrição. A gente faz a live de quarta, né? A gente faz para dar uma canjinha aí pro pessoal, né, que não entrou aqui na nossa sala fechada. E aos domingos vamos ver para a gente fazer assim. Achei muito legal. Você pode convidar aí seus amigos. Eu vi que alguns amigos aqui entraram, aí depois saíram, né? A Gilmara entrou. Gilmara, boa noite. De novo você aqui com a gente. Que especial, hein, Gilmara? Bom demais ter você aqui com a gente. Que especial. Precioso demais. Cadê a princesinha? Tá aí com você também? Olha aí. A Pri também entrou aqui, lá de Marília. Olha aí que especial, né? Muito bom a gente estar aqui junto. Que Deus abençoe. Eu vi que a Ale entrou também no meio, né? Então, tivemos um tempo aqui incrível, especial. E eu queria desejar a todos vocês, então, olha aí, ela aí. Oi, tudo bem, princesa? Hoje você não tá vestida de princesa? Eu lembro, hein, que você tava vestida de princesa. Deus abençoe, gente. Feliz ano novo. Logo a gente vai estar se abraçando, a gente vai estar junto. Curtam aí esse momento em família. Amo vocês. Tenho certeza que com essa palavra, com tudo aquilo que Deus ele tem reservado para nós, 2021 será o melhor ano das nossas vidas em nome de Jesus. Amém, gente? Sintam-se abraçados aí por mim. Amo vocês demais.